Algumas coisas iniciais que eu quero dizer para vocês, eu não vou utilizar os conceitos de hipergamia e não sei o que lá, e blá blá blá, porque não se aplica a isso, né? Eu separei em tópicos aqui quais eu acho que são os principais motivos, quais foram as principais motivações para isso ter acontecido usando o conhecimento da Red Pill, sempre lembrando para vocês que isso daqui foi uma exceção. Então não generalizem no sentido de que você pode aplicar esse caso para se estender ao comportamento feminino de um modo geral. Ah, olha só como você pode, por exemplo, ativar emoções na mulher, como funciona, a aparência não significa nada, ou que alguns às vezes estão se valendo para justificar que o jogo está perdido mesmo, elas traem, não importa quem você é, elas traem até com mendigo e tal. Isso é um caso muito pontual, rapaziada. Existe, claro que já aconteceram outras vezes, né, provavelmente no mundo, uma situação parecida. Tem pessoas que têm o tipo de fetiche, o que eu vou mencionar, mas eu não acho que é o caso que se aplica a essa circunstância que rolou com essa mulher e com esse camarada. Então eu vou explicar para vocês desde o início mais ou menos tudo que ocorreu. Então essa mulher, ela é casada, não sei se ela está ainda, com um personal trainer, né, um cara shapeado, parece que ela também é da vida de academia, e ambos são da igreja. Esse é o ponto mais importante que vale a pena destacar, a religião. Quando ela comenta sobre o mendigo, ela fala sobre algumas coisas do comportamento e atitude que ele teve, conversando com ela, né? Quando eles estavam na igreja, aparentemente, ela estava lá ajudando ele e tal, ele pediu para massagear os pés dela, e foi fazendo isso, foi conversando. O mendigo, ele seduziu a mulher, ele usou sedução, tá? Ele tentou seduzi-la. Não estou falando que ele é um especialista, estou falando que ele seduziu, ele tocou nela, pediu um beijo na boca. Não estou dizendo se foi de maneira calibrada ou não. Não é sobre isso que eu estou dizendo, mas ele tentou seduzi-la, ele tentou ter relação sexual com ela, ele foi comendo pelas beiradas. Isso ele fez. Tá? Ele não chegou e falou, vamos transar, não, ele foi massageando o pé, não sei o que lá, isso é uma forma de sedução, ele foi escalonando até chegar no sexo, não sei se foi calibrado, não sei se ele usou pua, não é disso que eu tô falando, do jeito dele, mas ele seduziu, esse é um ponto, beleza? Então vamos lá, eu separei em tópicos. Primeiro tópico que eu acho que é mais relevante aqui, que mais explica o caso, religião. Seguinte, eu acho que o motivo principal pelo qual isso aconteceu é o religioso, olha só. A mulher, aparentemente, ela é evangélica, se eu não me engano. Eu sei que ela frequenta a igreja. Eu não sei se é católica, mas presumo eu que seja evangélica, tá? Ela usa muitos termos que são utilizados pelos crentes, né? Como é que foi o termo? Meu propósito, eu tenho que cumprir meu propósito com esse mendigo, eu senti a presença de Deus nele, como se Deus estivesse falando com ela através dele, entre outras coisas, o que é muito comum o pessoal da igreja falar sobre isso. Quando eles estão orando, eles dizem muito sobre a presença de Deus. Você vê muito isso no Instagram, né, rapaziada? Uma foto de uma pessoa chorando, falando a melhor coisa que existe é quando Deus toca em você e se comunica contigo na igreja, tal. Eu conheço um pessoal que é evangélico, eles falavam muito sobre isso, sobre presença do inimigo e presença do divino, tal, sentir isso dentro da pele, ouvir Deus conversando. Meus amigos falavam muito isso. Já conversei com Deus, tal, já falei em línguas, então tem esse fator religioso muito forte no pessoal que é evangélico, né? E eu acho que aqui não foi diferente. Então, de repente, rapaziada, o que aconteceu é que às vezes essa mulher, pelo fator religioso, né? Como eu não sou crente a esse ponto e não tive contato, aparentemente pode ser que ela tenha confundido algumas sensações químicas que ela teve através da sedução do mendigo, achando que aquilo era um propósito que ela deveria cumprir, que era Deus se comunicando com ela. Eu senti que eu tinha que fazer algo, eu senti e tal. Eu chamo isso principalmente de atração sexual, na minha opinião. Não sou um especialista, não estudei, não conversei com ela, não entrei na cabeça dela. Só que ela estava dizendo que ela sentiu motivações divinas e às vezes até ao contrário para concluir esse ato, tá? Dizendo que como se Deus estivesse falando com ela, como se ela tivesse que fazer aquilo. Para mim isso aparentemente parece muitas vezes uma motivação naturalmente bioquímica, biológica do ser humano, que eu chamo de atração sexual. Agora esse é um ponto. Outro ponto, o motivo pelo qual ela sentiu atração sexual que é muito bizarro. Olha só. O que eu consigo explicar para vocês, tá bom? O fato do mendigo às vezes ter avançado nela, ter tomado iniciativa, parece que ele utilizou uma espécie de sedução, não estou dizendo que fez de propósito, mas eu consegui perceber alguns sinais mistos, que ela fala que em um momento ele era divino, outra hora ele era o demônio, uma hora ele tratava ela bem, falava bonzinho, não sei o que lá, Deus, tal, teve um momento que ela disse que ele pegou no saco e xingou ela, então não sei se ele ficou trabalhando com tipo que a gente pode chegar mais próximo de explicar como um push e pull, que é o qualifica, desqualifica, não sei, eu tô tentando utilizar o conhecimento que eu sei para conseguir justificar esse caso, rapaziada. Vocês pediram a minha opinião, eu não sou um psicólogo, eu falo de relacionamento e comportamento feminino, então eu tô usando o que eu conheço, tá? Eu sou limitado nesse assunto, tanto religioso quanto psicológico, beleza? Então aparentemente eu percebi que ele teve essa atitude com ela de escalonamento e sedução, tocar no pé dela, toque é uma forma de escalonamento sexual, pés é uma zona erógena,
Quem me garante que na hora que parece que o momento, a primeira vez que ele tocou nela foi nos pés dela. Ele pediu para tocar nos pés dela, ela deixou, né? E aí eu não sei se ele começou a massagear, isso despertou nela uma atração sexual, que ela talvez às vezes achou que era motivação divina, tal, porque muitas vezes o pessoal da igreja, eles justificam a consciência como presença de Deus. O que eu chamo para vocês de consciência, que a sua consciência fala com você, para você fazer algo, para você não fazer, muitas vezes eles chamam de Deus, de presença divina, de Espírito Santo. Eu chamo mais de consciência. Então, de repente, às vezes, a tal da consciência, ou da subconsciência, na verdade, né? A tal da subconsciência, às vezes, motivando ela para se relacionar sexualmente com o mendigo através de atração sexual, sabe-se lá por quê, talvez ela achou que era a presença divina, a presença de Deus. Porque na igreja eu já vi muitos justificando as motivações do nosso subconsciente, do nosso psicológico, do nosso ego, como presença do Espírito Santo. Por isso que eu acho que é uma motivação mais religiosa. E eu não descarto o fator da sedução do mendigo. Por quê? Eu somo o fator da sedução do mendigo com outro tópico aqui que eu separei, o casamento entre ela e o marido. Eu não sei o comportamento do cara, eu não sei como que era a relação entre eles. Eu não sei como esse cara tratava ela, não sei como ela estava, quão ela estava satisfeita sexualmente, como esse cara, digamos assim, era alfa, por exemplo, na relação sexual. De repente o cara era beta demais, às vezes por ser da igreja. Eu não sei, não estou julgando o cara, estou tentando achar uma explicação mais coerente possível. Né? Então eu não sei, às vezes o cara ele é muito cavaleiro branco na relação sexual. Tem até um vídeo do Alpha Master Records que ele separa o comportamento alfa, entre aspas, do beta. Eu gosto de usar os termos para explicar, porque fica claro para entender, rapaziada, não leva ao extremo só. Tô falando o cara era beta, não, só para vocês entenderem. Tem caras que são mais românticos, mais cavaleiros na relação sexual, né? Não são tão assim, safadão, digamos assim, né? Tão ousados, não sei, às vezes nem tava tendo relação sexual há muito tempo, vai saber quanto tempo essa mulher tá com esse cara. E tem um fator que pra mim, às vezes, eu pensei sobre ele, do tipo que, quando foi a última vez que essa mulher sofreu uma abordagem, um cara chegou nela, um cara tentou despertar emoções nela sexuais, para ela ser casada e ser da igreja, será que é comum para ela ser abordada? Quanto tempo fazia que ela não era abordada, talvez? Será que faziam anos que alguém não chegava nela sexualmente, não tomava uma atitude, uma iniciativa, e aí o mendigo foi lá e fez? Eu não sei, cara. Isso despertou nela uma coisa que fazia muito tempo que alguém não despertava, e ela às vezes confundiu. Então, eu acho... o que eu acho... cara, tem que atender essa ligação, agora eu não posso. Então, assim, o que eu acho, rapaziada, é que não é uma coisa só. Eu acho que isso é uma soma de fatores que gerou essa consequência, não é um ponto específico. Aí o outro ponto que destacaram é o surto. Tá? Eu acho ele mais frio, que ela surtou. Eu acho um pouco mais frio. Esses três fatores que eu separei para vocês, eu acho que eles são os mais frios entre os outros que eu expliquei, que eu até dei preferência a falar sobre eles primeiro. Beleza? Eu acho que eles são mais quentes. Esses aqui eu acho mais frio. Surto, fetiche e macumba. Tá? Eu não consigo perceber que ela surtou, ela aparentemente, sempre foi bem de psicológico e tal. Eu acho que foram mais fatores religiosos e motivações religiosas, somada ao fator sedução do cara, chegar, às vezes, o jeito, quanto tempo alguém não fazia isso com ela, não chegava nela também. E entre esses três que eu acho mais frio, o fetiche, o surto e a macumba. Eu acho que o macumba é mais quente entre esses três. Porque parece que o cara era pai de santo, e eu não descarto 100% o sobrenatural, rapaziada. Eu não descarto, eu não sou cético a esse ponto. Então eu incluo para mim os 4 principais motivos pelo qual isso aconteceu, como eu expliquei para vocês: religião, sedução, casamento entre eles, não sei qual era a condição, como estava, principalmente entre 4 paredes, e por último o fator que o cara era um pai de santo, o cara era macumbeiro e a mulher era da igreja. Eu já ouvi muitos casos da igreja que eu tenho aqui perto, de pessoas que eram da macumba, que eram dessas paradinhas pra igreja, e cada história cabeluda que eu já ouvi de... Puta, eu nem vou usar os termos aqui, mas de coisa que vocês sabem, de demônio, essas porra, entendeu? Então eu não descarto o sobrenatural 100%. Essa é a minha opinião sobre esse caso que aconteceu. Lembrando que é uma exceção, não tem como você pegar isso aí para justificar, para você utilizar como uma reafirmação de narrativa, para você, olha só como relacionamento não dá mesmo. É outros 500. Criticar relacionamento por motivos generalizados, baseados em estatísticas que a gente sempre usa, divórcio, casamento, hipergamia, mídia social, é um negócio geral, um negócio majoritariamente presente. Isso aqui é uma exceção, cara. Até mendigo, não estamos salvos, olha só. Pelo amor de Deus, não é por aí, rapaziada. Não levem a esse ponto. Então esse é meu ponto de vista, deixa a opinião de vocês aí. O pessoal pediu muito para eu falar sobre isso, tá falado. Um abraço.